Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Andréa Moreira. É um prazer ter você aqui no desafio Fênix 40 mais para mulheres acima de 40 anos ou que já estão na menopausa ou se encaminhando para lá, porque uma certeza você pode ter. Com certeza você vai chegar na menopausa se você ainda não estiver lá. Então é importante que você já se prepare, já entenda o seu corpo, já entenda como que funciona realmente esse emagrecimento. Por quê? Porque não é mais como antigamente, quando você fechava a boca 2 segundos e você já emagrecia horrores. Brincadeiras à parte, é claro, você não vai fechar a boca 2 segundos, mas eu digo, quando a gente tem 20 anos, o emagrecimento acontece de forma diferente. Diferente do que aos 40 anos, ao que aos 50 anos. Mas depois, quando chega nessa fase de menopausa, o nosso emagrecimento ele é igual para qualquer pessoa, tirando algumas exceções de algumas doenças que algumas pessoas já têm, mas isso é muito pontual. Mas no geral, você consegue sim um emagrecimento tranquilo, e eu sei disso por experiência própria e também pelas centenas de mulheres que eu já acompanhei ao longo dos últimos 5 anos. Então, é fácil para mim ver os padrões e poder trazer aqui para você quais são as mudanças que você precisa ter no seu dia a dia, os hábitos que você precisa construir para você emagrecer e se manter magra para sempre. Eu sou idealizadora do Mente Magra Sempre, uma metodologia que ensina a emagrecer corpo, mente, trabalha as emoções e energias. E hoje nós vamos falar de relacionamentos. Afinal de contas, nós estamos inserida numa comunidade, numa sociedade onde existem pessoas, e essas pessoas são relações que nós mantemos. E como que a gente vai conseguir emagrecer nesse ambiente onde geralmente está sempre rodeado de comida, de situações que a gente sai para comemorar, a gente sai para comer, e aí a gente precisa também saber quando que a gente pode comer, enfim, e como se relacionar com as pessoas sem que elas fiquem incomodadas, fiquem reclamando, porque muitas vezes acontece isso, as pessoas elas se sentem incomodadas porque não estão passando pelo processo e não entendem o que você está passando. Algumas vezes você já tentou emagrecer e não conseguiu porque as pessoas falavam coisas e você se sentiu incomodada e acabou desistindo. Nós, seres humanos, queremos pertencer a um grupo. E geralmente nós vamos ser a média das pessoas que a gente mais convive. Nós influenciamos e somos influenciados por essas pessoas. Então, se você não está influenciando com os seus hábitos, com uma forma de você se comportar e ser, provavelmente você será influenciado. Então, seja a pessoa que vai influenciar, seja o exemplo. E para ser isso, a gente falou durante toda essa semana vários aspectos que devem construir a sua identidade, quem você verdadeiramente é. Quando você não tem fortalecido a sua identidade, é muito mais fácil você ser Maria vai com as outras, aquela que vai, sabe, seguindo tendências, mordinhas, vai fazendo o que todo mundo está fazendo. E eu quero te tirar desse senso comum, eu quero que você seja uma mulher autêntica, uma fênix que vai renascer das cinzas e não importa o seu passado, não importa o que você fez até hoje, não importa se você errou, não importa se você não sabia como fazer, não importa se você já tentou várias vezes, tudo isso ficou no passado. O que você vai fazer a partir de agora é uma nova vida. Por isso, Fênix. Por isso que eu dei o nome desse desafio de Fênix, porque eu realmente quero que, a partir desse conhecimento e colocado em prática, você se transforme numa Fênix. E também entender que o que te trouxe até aqui hoje, com esse peso, com esse corpo, com essa saúde que você tem hoje, não vai te levar para o próximo nível. Então é importante você aprender novas habilidades ou desenvolver suas competências para que você vá para o próximo nível. E aqui estou eu para te apresentar o que você deve fazer para se relacionar no meio onde você vive, com as pessoas do seu trabalho, da sua família, dos seus amigos, seus pais, enfim, qualquer pessoa do seu ambiente, para você não ter problemas e não colocar a desculpa de, eu não consegui emagrecer porque o meu marido faz as comidas gostosas. Eu não consegui recusar porque eu não quis magoar as pessoas
que me ofereceram comida, não soube dizer não. Entenda o seguinte: o emagrecimento vai acontecer em você e depende de você, da sua ação, do que você faz e o que você deixa de fazer. Eu moro com meu marido e ele é a pessoa que cozinha aqui em casa. E observando ele cozinhar algumas coisas, eu tive que falar para ele: "Olha, eu não como determinadas coisas, eu não como essa forma que você prepara, não faz bem para mim. Não é o estilo de vida que eu quis". E ele, por mais que ele fosse resistente, ele teve que se adaptar, ele teve que mudar algumas coisas. E eu me coloquei ali à disposição: "Olha, se você não quer cozinhar para mim, porque você acha que dá muito trabalho, não tem problema, eu mesma cozinho". Então eu assumi a autorresponsabilidade de: se você não pode fazer ou você não quer fazer, tá tudo bem, mas eu não vou comer sempre essa comida ou dessa forma, porque não cabe no meu estilo de vida. Então a gente tem que começar pela comunicação. E aqui eu já estou falando, né, o como que deve ser, mas a comunicação tem que ser clara, assertiva. O outro, ele não vai, ele não tem obrigação de fazer a mesma dieta que você, ele não tem como entender o que passa pela sua cabeça, ele não tem como adivinhar o que você está sentindo ou pensando, então você tem que comunicar o que você deseja. E muitas vezes a gente fica com medo de falar as coisas claramente. E por que que isso acontece? Porque lá atrás, principalmente no Brasil, a gente tem uma educação que a gente tem que ser boazinha, a gente tem que ser comportada. Às vezes a gente ouviu dos nossos pais que a gente deveria se comportar de uma determinada maneira e não desagradar o outro. E eu percebi que culturalmente no Brasil a gente tem uma cultura muito de querer agradar. Tanto é que quando a gente fala uma coisa direta, as pessoas se sentem magoadas, se sentem chateadas, e às vezes é só uma comunicação clara, direta, assertiva. Então, se você não tem o apoio da sua família, que seria o ideal, seria maravilhoso, mas a gente está vivendo no mundo real. Às vezes a gente não tem o apoio da família. E tá tudo bem. Às vezes a gente não tem pessoas próximas a gente que vão nos ajudar, que vão nos incentivar, que vão nos apoiar. E tá tudo bem. Você não precisa dessas pessoas, porque existem formas também de encontrar outras pessoas que vão ser esse apoio. E a gente vai falar isso durante esse conteúdo. Mas entenda que a gente não tem como controlar as pessoas, ou seja, muitas vezes a gente começa o nosso processo e espera que o outro apoie, espera que pessoas próximas a gente, às vezes amigos, colegas, a nossa família, mas talvez eles não vão fazer isso. E aí você vai deixar de emagrecer, passar pelo seu processo, porque você não tem pessoas que te apoiam? Isso não dá. Então, por isso que a gente tem estratégias ou como a gente pode fazer para sair desse ciclo, né? Bom, eu já comecei falando da comunicação assertiva que você tem que ter. Você tem que expressar as suas necessidades. Uma pessoa que já fez processo de emagrecimento várias vezes, muitas vezes ela se sente desacreditada com ela mesma. E isso vai se manifestar com a forma como as pessoas vão lidar com ela. As pessoas às vezes vão dizer: "Ah, mais uma vez você vai tentar, você já tentou e já fracassou". Muitas vezes você já teve um resultado muito bom, você ficou um período até magra, conseguiu se manter no peso, mas por algum motivo, por um estresse que você passou, você voltou a engordar ou começou a engordar novamente. E aí, entenda que tá tudo bem, isso acontece, porque isso é vida real. Nós não somos uma maquininha que a gente programa e fica funcionando daquele jeito para o resto da vida. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, é fundamental. Por isso que a gente precisa se conhecer, a gente precisa realmente entender quem nós somos, para onde a gente está indo, porque senão a gente acaba caindo naquela questão de eu acabo me influenciando por qualquer pessoa, eu começo a me sentir menor, eu começo a me sentir capaz porque eu falhei em algum momento. Falhar no processo ou não conseguir o resultado é apenas um aprendizado de que algo ainda precisa ser trabalhado dentro de você. Então, você não é menor, você não é, incapaz só porque você ainda não chegou no seu resultado. Você precisa entender isso com muita clareza. Então,
você pode usar duas maneiras, ou você comunica às pessoas que você está fazendo seu processo de emagrecimento, e aí você simplesmente não permite que alguém fale alguma coisa, ou seja, você tem que impor limites, você tem que dizer: olha, se alguém falar, mas de novo você vai fazer, você pode falar assim, de novo eu vou fazer. A vida é minha, as minhas escolhas, as minhas decisões e as minhas batalhas. Cada pessoa com as suas escolhas e as suas batalhas. Quando você fala dessa forma, de forma clara, assertiva, sem mimimi, sem se doer porque a pessoa falou aquilo, porque a pessoa não acreditou em você. Lembra, se doeu em você, se a pessoa falou aquilo e aquilo te machucou, é porque no fundo você também concorda com aquilo que a pessoa falou. No fundo, você se sente insegura, porque você não tem certeza de que, ai, será que dessa vez vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Mas se você tem certeza, com certeza você não vai se sentir mal se a pessoa fala aquilo, porque alguma chave virou na sua mente. Então, você tem que simplesmente perceber como que você se sente. Aquilo que a pessoa está falando para você tá te incomodando? Tá te machucando? Então você precisa trabalhar isso dentro de você. Quando não te machuca, é porque você já conseguiu superar isso, você já entendeu que você tem o direito de errar sim, afinal de contas ninguém é perfeito, todo mundo é humano, e sim, a gente tem altos e baixos, e sim, a gente pode errar. E lembra sempre, a pessoa que te critica, geralmente ela não está fazendo algo por ela, porque uma pessoa que vai lá e faz um processo, uma pessoa que já passou pelo emagrecimento, ela jamais vai te desmotivar. Uma pessoa que já passou por aquilo que você fez e conseguiu o resultado, ela vai te incentivar, ela vai ser o apoio, ela vai se colocar à disposição para te ajudar. Então, a gente nunca deve pensar que, essa pessoa falou é porque ela tem autoridade. Uma pessoa que tem autoridade e já passou pela situação, ela sabe a dificuldade que é, ela sabe o processo como é difícil e às vezes doloroso. Então, ela vai te apoiar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a atenção que a gente dá para pessoas que não têm resultado na área daquilo que a gente quer conquistar. E aqui eu falo emagrecimento, mas pode ser qualquer área. Então, se a pessoa fala alguma coisa negativa, lembra sempre, ela é isso que ela tem para te dar. Então, tem dois viés. Uma é o viés que ela está simplesmente manifestando aquilo que você sente internamente. Então, eu, Andréia, não estou muito segura, eu acho que esse processo não vai dar certo. Então, eu falo para alguém, e se alguém vai falar para mim, você tem certeza? Você já tentou tantas vezes? Mais uma vez? Então, isso é fato. Experimenta que você vai ver. Agora, quando você tem certeza que aquilo que você quer e você está ali confiante, o que, que vai acontecer? A pessoa ela vai falar alguma coisa, mas tem mais a ver com ela, da incapacidade dela de fazer aquilo, e você vai só ouvir, vai entrar num ouvido e vai sair pelo outro. Então, não leve nada para o lado pessoal, certo? Outra coisa que eu falei é definir limites. É claro que a gente tem que definir limites, limites claros. A gente tem que dizer: olha, você não vai avançar aqui, você não tem o direito de falar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo, não tem nada a ver com emagrecimento, mas foi um exemplo que me veio à cabeça agora e que tem muito a ver com essa questão de impor limites. Quando meu filho estava pequeno, minha mãe estava viva, ela sempre queria se intrometer na minha educação. Ela sempre queria, tomar a frente de certas situações, ela queria decidir. E um dia eu cheguei para ela, ela sendo a minha mãe, uma pessoa que é uma autoridade para mim, uma pessoa que eu tinha medo, às vezes, de falar as coisas e que eu sempre acabava baixando a cabeça quando ela falava algo. Então, um dia, eu fiquei incomodada com essa situação e eu cheguei para ela e falei assim: ó, o filho é meu. Eu coloquei ele no mundo. A educação é minha responsabilidade. Então, eu quero arcar com as consequências das minhas decisões. Se está certo ou errado, de acordo com o que você pensa, tá tudo bem. Mas eu quero errar, eu quero acertar com os meus méritos, as minhas escolhas. E eu falei para ela: você me criou do seu jeito. Você escolheu
coisas que você achava que eram certas para você. Agora é minha vez de fazer as minhas escolhas para o meu filho que eu coloquei no mundo. Pronto, falei isso. Ela ficou magoada? Ela ficou chateada? Talvez, não sei, também não importa, porque ela tem que lidar com aquilo que ela está criando na vida dela. Ela tem que lidar com as consequências daquilo que ela faz, daquilo que ela fala, como ela age. Assim é com o outro. O outro sempre tem que lidar ele mesmo, porque se ele está interferindo na minha vida, nas minhas escolhas, na minha decisão, e aqui não importa se é marido, se é filho, se é pai, se é amigo, se é colega, se é qualquer pessoa da família. Você, como adulta, precisa saber que você é responsável pelas suas escolhas, você é responsável pelos resultados das suas escolhas. Você vai pagar com as consequências daquilo que você escolheu. Ou seja, se você escolher um caminho onde você vai comer tudo, não ter controle, desistir, você vai ter uma consequência. A mesma coisa se você escolher por ser saudável, por comer certo, por fazer atividade física, você vai ter uma consequência também. Então, se o outro está duvidando, está criticando, isso é problema do outro, devolve para ele. Você não deve aceitar. Afinal de contas, é a sua vida. Quem vai carregar esse corpo, quem vai estar nesse corpo, é você. Então você não pode permitir que o outro dê opinião sobre como você está lidando com o seu corpo, como você está tendo as suas batalhas internas. Então não permita que o outro fale qualquer coisa. Você tem o direito e a obrigação de impor limite. Outra coisa que você pode fazer você pode convidar essas pessoas para se juntarem a você. Afinal de contas, seria legal ter aliados, pessoas que também querem melhorar a sua saúde, mas também elas têm o direito de dizer não. E se elas têm o direito de dizer não, e você vai respeitar, você não vai ser aquela chata do rolê que vai ficar insistindo e dizendo que a pessoa está errada, que ela devia estar se cuidando, que ela devia estar emagrecendo, que ela está acima do peso, que ela vai ficar doente, etc. Você não é essa chata, certo? Então, você não pode permitir que as outras pessoas também sejam chatas com você, mas aí você pode convidá-los. E se eles não aceitarem, está no direito deles. E você simplesmente segue o seu caminho. Lembra sempre, as pessoas têm o direito de viver a vida como elas querem, as escolhas delas. Então, assim como você respeita o outro, você precisa impor limites para ser também respeitado. Se você aceita tudo que as pessoas falam, então você não está impondo limite e as pessoas, elas às vezes se sentem livres para darem opinião, mas quando você não aceita, elas vão ficar quietinha no canto delas e mesmo se elas falam, você simplesmente ignora. Você agradece, obrigada pela sua opinião e segue seu caminho. Você não precisa discutir, você não precisa convencer. Aqui a ideia não é você provar para a pessoa que você está certa, provar para a pessoa que agora vai ser diferente, provar para a pessoa que agora você mudou. Não importa. Não fique preocupada com o que o outro está pensando. Siga no seu caminho, simples, direto, tranquilo, ok? Bom, se você tiver o apoio da sua família, ótimo, vocês podem criar formas de vocês organizarem as receitas, marmitas, se você for fazer uma alimentação, né, para a semana, enfim. Existe essa coisa de chamar, não só para fazer junto, de comer coisas saudáveis, mas vocês podem trabalhar juntos. Isso também cria essa união, vocês vão falar sobre emagrecimento, sobre o bem-estar, sobre saúde, e daí vocês vão também compartilhar, dividir o que vocês estão sentindo, como está sendo o processo, compartilhar as dificuldades, e isso é super benéfico, porque também fortalece uma pessoa ou outra. Outra coisa que você pode fazer muitas vezes a gente está num grupo social que promove o engordar, ou seja, não é um grupo saudável no sentido das escolhas que esse grupo faz são sempre para comer muito, comer coisas gostosas, mas muito calóricas. Existem caminhos onde você pode comer coisas gostosas, mas que não vão afetar o seu emagrecimento ou quando você chegar
no seu peso ideal, você não vai voltar a engordar. Então, você já pode começar a pesquisar isso e trazer para sua família, trazer para o ambiente que você está. Quando você vai num ambiente social, vamos supor que você vai numa festa onde cada um leva um prato. Você já pode levar pratos mais saudáveis e muitas pessoas às vezes se interessam em entender o que você está fazendo, qual o estilo de vida que você está tendo, e você pode compartilhar isso como uma forma também de educar, de dizer, mas sem querer impor, sem querer falar que o que você está fazendo é certo. Cada pessoa precisa encontrar o seu momento de mudança, o momento quando decide, agora eu quero emagrecer, agora eu quero me cuidar. Então a gente não tem que ficar querendo definir para o outro quando é esse momento ou que o outro está fazendo errado. Quando a gente fala que o outro está errado e que a gente está certo, a gente cria uma resistência. E resistência é uma coisa negativa. A pessoa tende a não querer ouvir, ela se fecha para aprender coisas novas. Então, você simplesmente pode compartilhar sem querer impor, e aí você vai ver o resultado, certo? Outra coisa também, que por isso que é tão legal grupos, a gente está no grupo lá do WhatsApp, para que as pessoas se conheçam, para que elas tenham afinidades. E uma coisa do grupo ou é que você pode encontrar uma pessoa que pode ser o seu parceiro de responsabilidade. A gente chama em inglês accountability, ou seja, alguém que vai te cobrar, que vai, se você tiver esse perfil, alguém que vai te lembrar o que você tem que fazer. O ideal é ter uma pessoa perto, porque daí fisicamente a pessoa está vendo o que você está fazendo. Vocês vão, uma colega de trabalho, por exemplo, que está ali te acompanhando todos os dias, mas se você não tiver, pode ser também online, mas uma pessoa que ali você vai compartilhar mais próximo, não é num grupo, mas uma pessoa apenas, e você vai falar das suas dificuldades e tal, e essa pessoa vai te apoiar, vai te incentivar e vai te ajudar a superar isso. Outra coisa também que você pode fazer é compartilhar. Até vou pedir agora, nesse momento, já segue esse perfil. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve, porque eu vou trazer mais conteúdos interessantes para você desenvolver a sua mentalidade. E já deixe seu like também, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Mas uma coisa que você pode fazer é simplesmente colocar nas suas redes sociais o seu dia a dia, compartilhar você fazendo atividade física, você comendo uma comida saudável, você lendo, qualquer hábito positivo, qualquer hábito saudável. E até aqui nesse canal a gente tem uma infinidade de hábitos positivos que você pode incorporar no seu dia a dia que vão te ajudar a desenvolver a sua mente. Mas voltando aqui, por que postar nas redes sociais vai te ajudar? Porque a gente se compromete mais quando a gente coloca isso público. A gente vai ver que as pessoas estão olhando, estão observando, estão comentando, elas vão mandar mensagens para você, elas vão te perguntar, e isso vai não só reforçando aquilo que você está fazendo, vai te dar um incentivo, porque, claro, você tem uma torcida às vezes contra, mas você vai encontrar torcida a favor de você, que vai estar olhando para aquilo que você está fazendo e vai estar te apoiando e vai estar se estimulando também. Ou seja, você pode ser uma fonte de inspiração também, porque as pessoas elas gostam das pessoas que têm coisas positivas para compartilhar. E também quando você se compromete publicamente, a gente tem muito mais chances de conseguir resultado do que simplesmente a gente mantém em segredo, porque daí, se a gente não faz, tá tudo bem, ninguém sabe mesmo, mas quando a gente sabe que outras pessoas estão ali esperando que você compartilhe, você vai meio que ter um incentivo extra, um empurrãozinho para fazer, porque afinal de contas você tem ali pessoas esperando pelos seus resultados, certo? Outra coisa que você pode fazer para se alimentar é usar a alimentação mindfulness. Olha, observa ao seu redor as pessoas se alimentando. Já observou?
como as pessoas comem rápido? Só observa, aqui não é para criticar, aqui não é para dizer se é certo ou errado, aqui não é para você colocar um julgamento de valor de se é bom ou ruim. Simplesmente observe, as pessoas comem rápido demais. E quando elas comem rápido demais, elas não percebem a comida, elas não sentem a comida. Então, quando você está num ambiente com outras pessoas, procura apreciar o ambiente, procura estar no momento presente. Às vezes a gente está ali focada na comida, porque a comida é muito gostosa, às vezes a gente está num evento com comidas diferentes, a gente quer comer, a gente está só pensando nisso. Mas procura observar o ambiente, estar presente, olhando as pessoas, conversando, rindo, interagindo. Tira o foco da comida. Qualquer evento que você for, tira o foco da comida. A comida ela serve para te nutrir, para te alimentar, e não apenas para prazer. Claro que você está num evento social, a comida também é parte do prazer, por quê? Porque ela foi feita, comidas especiais, comidas diferentes, para agradar os seus sentidos, seu paladar, sua visão, seu tato. Né? É muito gostoso sentir o cheiro do alimento, a combinação de sabores, mas só que a gente tem outras coisas acontecendo e é importante a gente começar a observar isso também. Muitas pessoas às vezes não focam nisso. Eu vejo isso em vários eventos, a pessoa está ali tão focada na comida, mas está deixando de apreciar outras coisas. E você vai perceber, quando você faz isso, você vai comendo devagar, vai dando tempo para sua mente conseguir absorver, né, assimilar que você já está saciada e assim você come menos. Então, aproveitar os eventos sociais, estar com outras pessoas para apreciar também a companhia, conversar, descansar o talher no prato, não ficar só comendo rápido, porque também isso vai te ajudar no processo de emagrecimento, ok? Outra coisa que você pode fazer, se você tiver pessoas te ajudando ou apoiando que queiram participar do processo com você. E às vezes a pessoa não quer emagrecer, mas ela quer melhorar a saúde, no modo geral, ela quer melhorar as suas escolhas. Então, você pode também convidar essa pessoa para fazer atividade física com você. Uma caminhada, ou ir para academia, ou se matricular numa academia, mas também simplesmente de estar fazendo uma atividade física juntas, e pode usar um parque, qualquer meio, e vocês estarem ali juntas fazendo algo positivo e saudável. Isso é muito fortalecedor e te ajuda também no seu processo. Outra coisa que você precisa entender é que o emagrecimento é uma meta pessoal. Então, é você que quer. Então, você não tem que impor isso para sua família. Naturalmente, se você quer que a sua família seja saudável, nada melhor do que você ter o exemplo. Ou seja, você ser essa pessoa que começou um movimento, você começou a se cuidar, você deixou cada um seguindo a sua vida e você vai fazendo algumas escolhas diferentes dentro da sua casa. Então, eu lá atrás, quando eu tive meu filho e eu comecei a cozinhar para nós, eu cozinhava 3 tipos diferentes de comida, porque o meu filho, ele era pequenininho, então eu tinha que cozinhar para ele comidas especiais, eu fazia as papinhas dele, eu fazia tudo congelado, fazia para a semana toda, então eu fazia comida para ele. Eu fazia comida para o meu marido, porque quando eu era louca do emagrecimento, eu vi que ele não podia comer comida muito saudável, no sentido saudável de coisas mais magras, porque ele emagrecia. Então eu tinha que fazer comidas mais pesadas, com mais sustância. Então eu cozinhava para ele. E eu cozinhava para mim porque na época eu era vegana. Eu fui uma época vegana e depois eu fui também vegetariana. Então era comida diferente, porque ele comia carne. Então eu cozinhava para 3 tipos de dietas. E para mim era muito trabalho, mas eu fazia. Tudo bem, porque eu tinha um objetivo de corpo. Eu precisava fazer aquela tipo de alimentação porque fazia sentido para mim. Então a gente tem que entender que as metas são pessoais. Então, às vezes, você vai ter que sim se adaptar e fazer uma comida diferenciada dentro da sua casa.
mesmo que você cozinhe, e principalmente se você cozinha para todo mundo, mas também você pode ensinar as pessoas a cozinharem, já têm uma certa idade ou já são adultos, eles podem cuidar da alimentação deles e você vai cuidar e focar na sua alimentação. Então você tem que observar como que você vai fazer a gestão disso para que isso aconteça. Não adianta você reclamar, não adianta você dizer que ai, dá trabalho, porque dá trabalho. Eu lembro que dava trabalho lá eu ficar. Mas eu passava a manhã toda na cozinha. Mas é o meu objetivo, então eu preciso cuidar. Não adianta eu culpar ou eu ficar reclamando e não fazer nada, porque daí o emagrecimento não vai acontecer. Então, se responsabilize sobre a sua meta e lembra sempre, é sua responsabilidade. Ninguém deve ou vai fazer por você. Então, comprometa com você para que você tenha o resultado que você quer, mesmo que dê mais trabalho. Afinal de contas, se você se organizar, se você entender esse processo e colocar ele na sua rotina, depois de 1, 2 semanas, vai ficar tudo muito mais fácil. Outra coisa que você precisa aprender a desenvolver, talvez, se não é do seu estilo de vida. Leve a vida com mais leveza. Tire sarro de você. Às vezes alguém fala alguma coisa, não se leve tão a sério. Não fique achando as coisas tudo preto no branco, tudo muito tem que ser desse jeito. Tenha leveza, se divirta, faça piada de você. Antes mesmo do outro fazer, você mesmo faz. E tá tudo bem, porque a vida é muito mais fácil quando é leve, quando as coisas não são tão sérias, tão. Ai, eu tenho que ser as coisas focada aqui no emagrecimento. Não, se você um dia, de repente, comer uma pizza no meio do seu emagrecimento, da sua dieta, e alguém falar alguma coisa, tire sarro de você. Fala, é mesmo, eu sou uma gorda mesmo. Eu como exageradamente. Ou eu falo, não sei, eu não sei fazer piada, por isso que eu não tenho como falar uma piada aqui. Mas você entendeu o que eu quero dizer? É você não se levar tão a sério. E sim, a vida é altos e baixos. A gente não é. O que a gente às vezes fica se sentindo frustrada é porque a gente cria uma expectativa de que a gente vai sair do ponto A, aonde a gente está hoje, vai para o ponto B, que é o nosso peso ideal, numa linha reta. Ai, não vai acontecer nada, não vai ter nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de problema. Não, a vida está acontecendo assim. Altos e baixos. Então, tem momentos que você vai levar tudo muito sério, muito certa, mas tem momentos que você vai falhar e tá tudo bem. Simplesmente retome aquilo que você estava fazendo e continue no seu processo. Então, não se critique tanto. Não, nem se critique, não é nem tanto, é não se critique. Não se leve a sério ou tão a sério. Leve as coisas mais flexíveis, mais na boa, com leveza. E você vai ver que seu processo vai se tornar muito mais fácil. Outra coisa que você pode fazer também quando você vai num evento. Primeiro, jamais, em hipótese alguma, você deve ir para uma festa, principalmente grandes eventos que você sabe que tem muita comida, tem comidas dos mais variados tipos, ou tem muitos doces, muitas sobremesas. Às vezes você vai no casamento, tem uma mesa de doces, e se você é aquela pessoa que não resiste, lembra, vá alimentada. Eu sei que você pode dizer assim, pô, André, mas eu vou num evento e eu vou alimentada. Sim, até porque do momento que começa o evento até a hora de comer, às vezes demora um tempo. Então, por exemplo, um casamento, às vezes você tem lá a cerimônia, isso leva aí 1 hora, depois tem um momento que os noivos às vezes vão tirar fotos, aí tem mais 1 hora que passa, e depois tem um blá blá blá, ou tem que se deslocar às vezes para um outro lugar. Enfim, às vezes leva até 3 horas, mais ou menos, para você finalmente comer. E quando você for comer, escolha só aquilo que você verdadeiramente gosta, ou algo que você queira experimentar. Não saia comendo tudo que você vê pela frente, porque tem gente que acha que só porque está num evento desses e tem diferentes pratos, precisa comer todos.
Precisa comer um pouquinho de cada? Não precisa. Coma só aquilo que faz sentido, ou seja, que você gosta ou que você realmente quer conhecer. De repente você nunca comeu lagosta, e aí você viu ali e fala: opa, uma oportunidade de comer lagosta, que não é uma coisa que está no seu dia a dia, não é algo que você já comeu várias vezes. Então vai lá e experimenta. Então, escolha de forma consciente. E aqui, eu não estou dizendo que você tem que fazer dieta nesse momento. Não, você não vai fazer. Você vai comer como se fosse uma refeição livre, algo que faz sentido. Você não vai comer várias vezes, não vai repetir muitas vezes, você não vai exagerar, mas você vai comer. A mesma coisa os doces. Se você vai comer porque você decidiu, eu quero comer, coma. Você não precisa comer brigadeiro, que você já comeu a vida toda, que você já conhece. Coma aquele docinho diferente. Ou se você realmente gosta de brigadeiro, não, brigadeiro é meu doce preferido, coma. Mas você não precisa comer 20. Coma 2, 3 e tá tudo bem. E já tá satisfeita. Então não é comer até passar mal, não é comer até abrir a barriga. Ah, meu Deus, eu tô aqui. Não, tenha bom senso. Lembra, eventos vão ter sempre. Festas vão ter sempre. E uma das coisas boas nessa vida, hoje, isso que é incrível, você não precisa esperar um evento desses para comer coisas diferentes. Você sabia que existem casas onde tem café colonial, tem vários tipos de diferentes sobremesas, doces, tortas, padarias, confeitarias. Então a gente tem acesso hoje, coisa que não era uma coisa comum alguns anos atrás, de ter esses alimentos de forma rápida. Então, não se preocupe se você não vai tanto em eventos, então não é porque você vai uma vez no ano ou a cada, sei lá quanto tempo, 2, 3 anos, e aí de repente você está com vontade de comer uma coisa diferente que você já comeu num casamento, você pode procurar que você vai encontrar isso para comer na sua cidade, provavelmente. Então, não tenha medo de deixar para aquilo que você normalmente come ou gosta, para comer em outro momento, porque agora você está experimentando coisas novas, ou você está comendo algo diferente, entendeu? Então, por isso, não se preocupe, a comida não vai acabar, vai ter sempre, e você sempre tem a oportunidade de comer aquilo que você realmente gosta e às vezes sente saudade de vez em quando. Ou mesmo você pode preparar, tá? Então, e isso entra na questão da flexibilidade, tá? Que até eu queria falar, mas eu já vou aproveitar esse gancho. Quando você vai num evento, quando você come algo extra, diferente, isso é ser flexível. Você está fazendo a sua dieta normalmente, comendo aquilo que está na lista de alimentos que eu passei para vocês, e está seguindo, está tranquilo. Mas de repente você tem um casamento, de repente você tem um evento, de repente você tem uma festa no seu trabalho, um happy hour, ou de repente você tem pessoas na sua família que te convidaram, ou você convidou essas pessoas para fazer uma festa, um encontro. Coma, seja flexível, mas lembra, flexível de vez em quando. Existe uma conta que a gente chama de 80-20. 80-20 é um cálculo que eu faço, que é o que você pode ter de alimentações dentro da sua semana que não vão prejudicar o teu emagrecimento. 80-20 é o cálculo que eu uso para quando você já chega no seu emagrecimento. 80% do tempo você está comendo saudável e 20% do tempo você tem essas refeições livres. Mas eu vou explicar uma coisa. Esse 80-20 é o diagrama de Pareto, que é um cálculo que se diz que se você que 20% do nosso esforço, na verdade, você só precisa de 20%, porque 80% você vai ter o resultado que você quer. Só que na alimentação, o que, que acontece? 80% do tempo você tem que estar comendo certo. Só que as pessoas, o que, que elas fazem? Elas estão 80% do tempo comendo errado e 20% do tempo comendo certo. E é por isso que engorda. Então, o que você tem que fazer é inverter esse percentual. Então, se você está agora no processo de emagrecimento, você vai usar 90% do tempo, então 90-10, 90% do tempo comendo certo, comendo aquilo que você sabe que vai te trazer saúde, vai te trazer bem-estar, vai trazer emagrecimento. E 10%
é aquilo que você pode comer extra, que não vai afetar o seu emagrecimento, não vai pôr tudo a perder. Porque às vezes a pessoa está durante toda a semana comendo certinho, ela fez tudo o que tinha que ser feito, 5 dias, mas 2 dias, ela passa no final de semana comendo tudo que ela tem vontade, comendo, bebendo, e aí ela não sabe por que ela não emagrece. Aí ela não sabe por que ela fica no mesmo estágio, que é o chamado efeito platô. Aí ela não sabe porque às vezes ela engorda. Porque eu vou te explicar uma coisa. Se você está comendo certinho durante 5 dias, mas aí você está comendo um número X de calorias, e às vezes você ali conseguiu até emagrecer 1 quilo. Mas você sabia que se você come descontroladamente durante 2 dias inteiros, como se não houvesse amanhã, você vai recuperar aquilo que você perdeu durante a semana. Então, não vale a pena fazer esse jogo. Então, como que eu sei qual é a conta? Como que eu sei que é 20%, 10%? André, mas numa semana, como que isso funciona? Eu vou te explicar de uma maneira muito simples que vai fazer sentido para você. Imagina que você coloca 3 refeições por dia durante toda a semana, 3 refeições todos os dias, certo? Isso, 3 vezes 7 dias por semana, vai dar 21 refeições. Concorda? 21 refeições. O que, que é 10%? 10% é 2,1, ou seja, 10% de 21 vai dar 2 refeições. Ou seja, são 2 refeições, não são 2 dias. Porque se fossem 2 dias, pelo esse cálculo, seria 6 refeições. Então, já aumentou esse número. Então, por isso que essa conta não bate quando a pessoa fica o final de semana descontrolado. Agora, 2 refeições que você come um pouquinho além, e comer um pouquinho além não é exagerar, não é comer uma porção assim absurda de alimentos. Você vai comer ali, por exemplo, um hambúrguer, uma pizza, você vai no churrasco onde tem o churrasco em si, a carne do churrasco não é o problema. O problema são os acompanhamentos. É comer o pão com alho, é comer a salada de maionese, é comer, de repente, tem algum tipo de sobremesa, tem arroz. Eu já vi gente comendo arroz com salada de batata, que é mais carboidrato, mais açúcar no sangue. Então, esse é o problema. Agora, se você come só 2 refeições e um prato normal ali, você vai comer e não vai fazer estrago. Agora, quando você inverte as coisas, aí sim você não vai ter o resultado que você quer. Então, o cálculo é bem simples. 80-20 é a mesma coisa. Vamos supor que você coloca 3 refeições por dia, são 21 uma semana. Quanto que é 80-20? Então, são 4 refeições. 20% de 21 vão ser 4 ponto alguma coisa, né? Então, você vai ter 4 refeições. Aí você pode... Isso depois que quando você está na manutenção do seu peso. O que é a manutenção do peso? É quando você já está no seu peso ideal e você agora vai manter a mesma alimentação por um período maior, para você fixar na sua mente e no seu corpo aquele novo peso. Então, precisa ter um cuidado. Muita gente falha também no emagrecimento porque acha que quando chegou no peso, tá liberado, vou voltar a comer. E aí também vai ter problemas, vai começar a engordar. Então, essa é a conta para que você tenha mais flexibilidade. Então, por isso que eu digo, você pode sim seguir essa dieta que eu passei, ou esse estilo de vida de alimentação para o resto da vida. Você não precisa nunca sair desse estilo de alimentação. Mas caso você queira ser mais flexível, ter a liberdade de fazer escolhas diferentes, de repente você vai viajar, ou de repente você vai num evento, você sabe que vai poder comer sim, mas sem ferrar com a sua dieta, de você não ter um mais fácil de você entender, né? Outra coisa, pratique a autocompaixão. Olha só, às vezes a gente recebe crítica das outras pessoas, a gente está falando de relacionamento e é sobre isso. As outras pessoas, elas criticam porque, lembra sempre, o outro dá aquilo que ele tem, certo? Então, às vezes tem uma mãe crítica, uma mãe tóxica, um pai também, ou às vezes um marido, pessoas próximas a nós, mas isso tem a ver com
aquilo que a gente acredita sobre a gente, aquilo que a gente permite que o outro faça com a gente. A gente precisa impor limites. Mas isso só vai acontecer quando a gente se sente merecedora. Lembra aquela pirâmide que eu falei dos 3 níveis de identidade? Quem você é, capacidade e merecimento? Os 3 níveis de crenças? Então, é sobre isso. Se eu acredito que eu sou uma pessoa que mereço o melhor e que eu sou capaz de fazer coisas incríveis e que eu sei quem eu sou, as outras pessoas, elas até podem criticar, mas isso não vai me afetar, porque eu sei quem eu sou. A mesma coisa, alguém vem aqui e fala para mim assim: Andréia, você é burra. Não, porque eu sei quem eu sou, eu sei os meus resultados, eu sei o que eu conquisto, eu sei até onde eu consigo ir, eu me conheço, eu sei das minhas qualidades, das minhas competências, eu sei toda a minha trajetória. Então, alguém pode falar, você é burra? Ok. Agora, se eu sou insegura, se eu tenho algumas feridas abertas, a pessoa vai falar aquilo, eu vou, ai, aquilo vai doer em mim. Porque no fundo eu acredito nisso. No fundo, eu conecto com isso. Então aquilo causou uma dor em mim. Então a gente tem que entender que toda vez que alguém faz uma crítica e aquilo dói na gente, é porque tem partes da gente que ainda não foram curadas, não foram tratadas. Então a gente acaba se sentindo menor, a gente se encolhe e a gente aceita. Quando a gente passa por um autoconhecimento, e o autoconhecimento não é algo que você faz uma vez, é algo para a vida toda, porque o tempo todo a gente está criando coisas, a gente está desejando viver experiências, querendo conquistar algo na nossa vida, então a gente vai precisar o tempo todo estar se desenvolvendo, expandindo a nossa mente, crescendo. Só que quando a gente desenvolve isso, a gente vai criando resiliência, a gente vai tendo compaixão com a gente, isso é a forma como a gente deve se tratar. E a forma como a gente se trata internamente vai refletir na forma como o outro te trata. Então, não adianta você querer que o outro mude e você ficar chateada que o outro não te apoiou, que o outro não te ajudou, que o outro falou alguma coisa negativa para você. Mas olha como você se trata internamente. Seja honesta com você e com carinho. Só olha, só observa. Não é para você se colocar ainda mais para baixo, dizendo, ai, eu realmente, e se sentir culpado, se sentir mal, ai, eu não deveria estar se sentindo dessa forma. Realmente, você não deveria estar se maltratando, mas existe uma forma de você começar a cuidar de você para que você também conquiste coisas boas. É você se cuidar, é você ser uma pessoa carinhosa com você, desenvolver amor próprio, autocuidado, compaixão. E é isso que você tem que fazer todos os dias. Só que isso a gente não aprendeu a fazer, então às vezes a gente não sabe muito bem como fazer. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Desenvolver autocompaixão, amor próprio, autoestima, autoconfiança está dentro da minha mentoria do Mente Magra Sempre, que é o programa que você está aqui participando, tendo essa oportunidade de conhecer um pouquinho o que acontece por dentro do Mente Magra Sempre, que é a minha metodologia de ensino, que trabalha corpo, mente, emoções e energia. Então, se você quer saber mais, se você quer participar, vai ter uma oportunidade logo, logo eu vou falar para você como que você pode fazer isso, e lá você vai realmente trabalhar o autoconhecimento de uma nova maneira, uma maneira completamente diferente do que você conhece, e eu vou realmente poder te ajudar a desenvolver a sua autoestima para que as outras pessoas não sejam capazes de falar alguma coisa negativa para você, porque você vai se tornar uma pessoa magnética, uma pessoa confiante, uma pessoa que as pessoas vão ver como um exemplo, vão se inspirar e vão pedir até dicas, ideias e vão pedir conselhos para você. Se você quer se tornar essa pessoa, então fica por aqui que você vai saber como. O Mente Magra Sempre é um programa completo. É muito mais do que simplesmente emagrecer.
Outra coisa também que você precisa também perceber é assim: você não está num ambiente tóxico? Pessoas tóxicas, pessoas que são sempre negativas, pessoas que nunca te apoiam, pessoas que te xingam, te falam coisas que realmente doem, são coisas pejorativas, coisas que não constroem. Estar nesse ambiente, ele é um desmotivador, com certeza. Ele te coloca para baixo, ele é uma âncora para baixo. Eu conheço algumas pessoas que têm dinâmicas tóxicas entre amizade. É aquela brincadeira sempre que coloca o outro para baixo, que sempre faz uma piadinha, sabe? Uma piadinha negativa o tempo todo, falando que a pessoa é destrambelhada, que a pessoa é atrapalhada, que ela é confusa, que ela sempre quebra as coisas, ou ela sempre queima, sempre. Enfim, conhece essas dinâmicas? Já viu? Ou mesmo a sua família, alguém que está sempre falando, você é isso, você está sempre fazendo isso. E a pessoa fica repetindo aquilo. E às vezes você quer mudar, às vezes você quer ser diferente, você quer criar uma nova identidade, você quer se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa diferente desse passado, mas só que essas pessoas do passado, elas continuam lembrando e continuam apontando o dedo para coisas que você quer mudar. Então, às vezes, você precisa observar essas pessoas, precisa identificar essas pessoas e se afastar delas. E se afastar não é brigar, não é exigir que a pessoa pare de falar aquilo, não é esperar que ela vai fazer isso. Para você ter uma ideia, uma pessoa que não consegue reconhecer que eu mudei é meu ex-marido. A gente conversou a última vez no Brasil, estávamos juntos, estava eu, ele e meu filho. A gente estava conversando algumas situações que a gente precisava resolver. E ele me vê ainda como a mesma pessoa. Por quê? Porque ele não muda, ele continua sendo a mesma pessoa, mas ele não consegue ver, porque ele tem uma lente chamada crença. E essa crença ele continua usando, ele não mudou o arsenal de crenças dela. Então, por isso que eu quero que você entenda que a gente não muda o outro, porque o outro tem as crenças dele. É tudo aquilo que eu falei durante a semana serve para o outro. Mesma coisa. Então, a forma como o outro construiu a vida, ele tem os traumas dele, ele tem as certezas dele, as crenças dele, e tá tudo bem. Ele tá vivendo na bolha dele, no mundo dele, e você tá vivendo na sua bolha, no seu mundo. Eu tô vivendo na minha bolha, no meu mundo, certo? Então, querer convencer o outro é querer que o outro veja o seu ponto de vista. Só que se o outro não está aberto, ele não tem essa flexibilidade, ele não está procurando, ele não quer mudar, não adianta, você vai ficar batendo, se bem que, como diria, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas às vezes não fura, né? Porque às vezes a pessoa não quer. Eu até quero ver aqui, ó. Vou pôr meu livro aqui, vou até mostrar aqui. A capa do meu livro, certo? Você está vendo aqui essa capa, Jornada da Felicidade, está escrito. E aí, se eu chego e falo para você assim, ó, olha, a capa desse livro tem um monte, tem um texto falando sobre o que é a jornada da felicidade. Você que está olhando daqui, você vai dizer, não, não tem. Só tem uma foto, um desenho, e tem um título e o nome da autora. Aí você vai dizer, não, mas o que eu estou olhando, que eu estou olhando aqui, né? Tá falando aqui Jornada da Felicidade, o texto, e tá falando um monte de coisas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que virar para a pessoa ver. Ah, tá, você está falando da contracapa. Sim. Aí a pessoa vê. Porque se eu estou só mostrando aqui, ela não vai ver. Você não está vendo, certo? Você está vendo só a capa. Mas eu estou falando da contracapa, estou falando aqui, ó. Não, mas tem um texto aqui, ó. Algumas pessoas ficam presas às suas dores, blá, blá. Entende? Então, o ponto de vista é da onde que a pessoa está. Ela está vendo de uma certa direção. Ela está vendo algo que você não está vendo. Então, a gente está sempre vendo do nosso ponto de vista. O outro não tem como ver do nosso ponto de vista. Para ele ver, a gente tem que mostrar a situação de todos os lados. Ou a gente tem que fazer com que a pessoa venha aqui, onde eu estou sentada, com a mesma direção, para ela poder ver. Entende?
Então, por isso que é importante a gente entender que tentar convencer o outro daquilo que a gente está passando, está sentindo, está vendo, a pessoa não está dentro da gente. Ela não tem as mesmas crenças que a gente. Ela não aprendeu as mesmas coisas que a gente aprendeu. Ela não viu, não experimentou, não sabe às vezes o que eu estou falando. Então, se a pessoa está aberta assim a entender, a conhecer, a aprender, ela vai sim ter um vislumbre daquilo que você está falando. Agora, quando ela não está pronta, aberta e querendo, ela não é flexível, você vai falar, você vai insistir, você vai pedir e ela não vai sair do lugar. Então, não bata de frente com uma pessoa. Simplesmente, você precisa ver se aquela pessoa não contribui com a sua vida, se ela é um pensamento, se ela é uma pessoa tóxica na sua vida. Nem o meu marido. Meu marido, ele era extremamente, meu ex-marido, extremamente tóxico para mim. Então não fazia sentido eu querer ficar com essa pessoa pro resto da minha vida. Porque não era uma pessoa que me colocava para cima, era uma pessoa que me colocava para baixo. Diferente do meu marido agora, que me incentiva, me apoia. Ele quer me ver feliz, ele quer me ajudar, ele quer que eu vá para frente, entende? Então a gente tem que saber escolher. E aqui, principalmente pais, e aqui eu quero falar muito sério isso, os pais, eles fizeram a única função que eles tinham que fazer, que é nos dar a vida. Pronto. O resto que se a gente tiver, vai ser bônus. Mas se você tem um relacionamento tóxico com eles, se afaste. Não quer dizer que você vai deixar de amá-los ou estar perto deles no sentido de quando eles precisarem, você vai estar lá. Você pode, mas com afastamento. Você pode conviver com eles de longe, de vez em quando, para não ter aquela obrigatoriedade de toda semana vê-los ou ligar todos os dias. Você tem que impor um limite. Às vezes você precisa fazer isso. Eu fiz isso com a minha mãe, porque me fazia mal. A gente tem que fazer isso com as pessoas que nos fazem mal. E aí você continua respeitando a individualidade da pessoa, o que ela consegue ser, o que ela consegue dar, mas você vai seguir sua vida. A minha mãe falava as coisas para mim, eu pegava, entrava no ouvido e saía do outro. E eu tive que aprender a fazer isso, porque antes tudo que ela falava me doía, tudo que ela falava era uma coisa de tentar a aprovação dela. Eu nunca consegui a aprovação dela, porque eu estava sempre errada. Então, você não pode viver de acordo com o que os outros pensam. Você não pode viver de acordo com as expectativas dos outros. Primeiro, porque você nunca vai atender essas expectativas. Segundo, você vai estar sempre numa corrida atrás de algo que nunca vai se realizar. Você vai ficar exausta, você vai ficar frustrada porque você não está vivendo a sua vida de acordo com aquilo que você quer. E aí você não está vivendo vida nenhuma, porque você não está vivendo a vida que você quer e você não está conseguindo agradar o outro. Então, a melhor forma de você viver é se afastar das pessoas tóxicas e viver a sua vida de acordo com o que você quer. E o seu emagrecimento é seu. Então, cuide do seu corpo, porque isso depende de você. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa, porque eu acredito que eu falei tudo que eu precisava. E é isso, eu acredito que o resto, eu poderia dar técnicas, por exemplo, você estar preparada, porque, afinal de contas, quando a gente conhece algumas pessoas de um determinado tempo, a gente sabe mais ou menos o que elas vão falar. Então, a gente pode se preparar e já saber a resposta que a gente vai dar se a pessoa falar. Existe a técnica if then. Se a pessoa falar isso, eu vou responder aquilo, porque às vezes a gente fica no meio de uma conversa, a gente não consegue lembrar de algum tipo de resposta. Você pode se preparar. Mas essas dicas, na verdade, elas são muito bobas, elas são paliativas, elas não resolvem nada. O que resolve é você se conhecer, o que resolve é você aumentar a sua autoconfiança, você olhar para dentro, você perceber, identificar aquilo que você ainda tem de ferida aberta, que não está resolvido internamente, e aí sim você vai se blindar e nada do que os outros falem ou façam vão impedir você de chegar no seu processo de emagrecimento até o seu peso ideal, até o corpo que você deseja. Então, o autoconhecimento ele é libertador, porque ele realmente nos possibilita sermos a nossa melhor versão, independente do que estiver acontecendo
externamente. E depois, quando você passa por esse processo, quando você se conhece, você está feliz com você, tem autoestima sobrando, transbordando, você se torna uma pessoa magnética, as pessoas vão ver você como uma autoridade, uma pessoa com que elas vão se inspirar, elas vão ser realmente levadas por você. E se elas não forem, porque de repente elas têm inveja ou elas não gostam do jeito como você mudou, por você ter mudado tanto, por você agora ter se tornado outra pessoa, elas talvez até invejem isso, mas aí é problema delas. E você segue seu caminho, linda, maravilhosa, como uma fênix e pronta para conquistar o mundo e ser feliz. Esse era o conteúdo de hoje da vida social e relacionamentos no seu emagrecimento. Espero que você tenha aproveitado. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se teve algum insight, se te ajudou de alguma forma, porque é sempre bom, eu gosto de saber se você está recebendo esse conteúdo e está conseguindo aproveitar e está realmente levando para você a mensagem que eu gostaria de levar. Então, comente aqui que eu vou ler e vou responder. E também compartilhe com alguém que você conhece que está lutando aí para fazer o emagrecimento acontecer na vida e não está conseguindo, vai ser muito bem-vinda e eu vou ficar muito feliz de conhecer. E nós temos ainda um encontro marcado, a gente ainda tem mais um conteúdo que vai falar sobre o final desse desafio. A gente precisa finalizar e dar os próximos passos, mas principalmente fazer uma autoavaliação de como que foi essa semana, essas 2 semanas, né, praticamente, e o que você aprendeu e principalmente qual o resultado que você teve. Já colheu o resultado com a foto e com seu peso, porque com certeza você se colocou em prática tudo aquilo que eu ensinei nessa semana, você com certeza aprendeu muita coisa e já teve algum resultado no seu corpo. E eu quero que você venha para compartilhar comigo e comemorar. Então, a gente tem mais um encontro nesse desafio Fênix 40 mais e eu te desejo um ótimo dia ou fim de noite, eu não sei quando você está assistindo esse conteúdo, mas não perca o nosso último encontro. Um beijo grande.